ela é muito cruel. Eu vou trazer aqui hoje um capítulo da Bíblia, só um. Só um capítulo. Juízes, capítulo 3. Para a gente analisar o Deus bíblico. Quem é o Deus bíblico? E por que eu coloquei esse vídeo aqui anteriormente? Eu vou, de antemão, já colocar o link, tá bom? Quem quiser entrar, pode entrar. E parar a live aqui junto comigo. Quem quiser comentar, quem quiser dar sua opinião, seu entendimento, fique à vontade. Quem quiser entrar e assistir somente acompanhando também, fique à vontade. Isso aqui não é debate. Tá aí, o link está fixado acima. Quem quiser entrar, fique à vontade que eu já vou lhe adicionando, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Pronto, texto na tela. Vamos lá. Texto de Juízes, capítulo 3. Primeiro Testamento da Bíblia. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para, por elas, provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Lê novamente. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Agora, uma pergunta. Não precisa responder não, crente. Responda para você mesmo, só questione. O Deus Javé aqui, na Bíblia, né? Ele está incitando a guerra ou não está? Só nesse primeiro parágrafo. Está incitando ou não está? Você que é ateu também, coloca aí no chat. Não, não está. Eu entendo que não. Então coloca. Sim, está. Eu entendo que sim. Eu também entendo que sim, Monique. Eu entendo que ele está incitando a guerra. Está incitando, sim. Então, no parágrafo 2, ele diz: tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Alguns de vocês já estavam aqui quando eu coloquei o vídeo inicial. E suponho que alguns de vocês também assistiram o vídeo que eu coloquei hoje. Eu postei hoje à tarde. Se não assistiram, eu aconselho que depois que terminar aqui a live, você volte do começo e veja só o comecinho da live, por favor. Ou então você vai aqui no meu canal e procura o último vídeo postado aqui antes desta live. E você assista. Lá eu não digo uma palavra. Eu nem sequer apareço. É um vídeo de 1 minuto e 38 segundos, se eu não estou enganado. 1 minuto e 38 segundos. Não chega nem a 2 minutos. Então aqui ele diz, parágrafo 2. Tão somente, veja, tão somente, não foi para outra coisa, para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Mas espera aí. Tantas guerras, tanta violência, tanto sofrimento, aquelas pessoas não sabiam disso? Por aí, pessoal.
Hoje, nós estudamos e nós sabemos que já houve várias guerras mundiais, né? Primeira, segunda, né? E praticamente aí a terceira. Mas nós sabemos também que existem também outras guerras, né, menores. Existem conflitos, países contra países, estado contra estados. Só dentro das culturas dos povos, nós vemos dezenas e dezenas de guerras. Inclusive o povo aqui, eles sabiam disso. Agora, para que nós saibamos, nós precisamos sentir na pele, né? Segundo aqui a escritura bíblica. Então, para que nós saibamos que houve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e uma Terceira Guerra Mundial, nós temos que passar por essas guerras. Então, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, coloca uma guerra no meio de nós, para que nós saibamos que no passado também houve guerra, e que foi desse jeito. É isso que está dizendo aqui, pessoal. Que absurdo! Que absurdo é isso aqui. Como é que é um Deus que se diz ser Deus de amor, ser Deus de justiça, Deus de bondade, que quer o bem das pessoas, faz um tipo de coisa dessa? Como é que ele faz isso? Porque, pessoal, eu sou completamente ateu. Eu não acredito na existência de Deus. Para mim, Deus nenhum faz nada. É tanto que todas as guerras em nome dos deuses são seres humanos que estão matando seres humanos. Deixa as armas ali jogadas, para ver se algum deus vai pegar essa arma e usar contra outro. Usar contra um ser humano, contra um animal. Não usa. Ela enferruja ali. Seja que arma for. Ela enferruja ali, naquele canto. Se um ser humano não pegar uma arma para tirar a vida de outro, ela enferruja lá. Nenhum animal fará isso também. Eu sei que são seres humanos que fazem tudo isso. O Felipe Alves, ele está dizendo assim: o mundo que eles viviam era diferente. Israel precisava em todo tempo estar preparado para batalhas. Sim, verdade. Era assim que eles viviam, e Deus estava entre eles para defendê-lo. Mas RC não entende isso. Não, Felipe. Quem não está entendendo é você, Felipe. Deixa eu te explicar melhor. Sim, é verdade que Israel estava em meio a guerras. E ali ele estava em meio a invasões de terras. Eles tanto invadiam terras, como também eles eram invadidos. Então, realmente, eles precisavam estar preparados para isso. Agora, o porém, o Felipe Alves, é exatamente esta parte aí. Deus estava entre eles para defendê-lo. Espera aí. Quem é esse Deus? Esse Deus não seria o Pai de todas as nações? Ele não é o Deus de todos os povos? Não teria sido ele que criou a terra? Não teria sido ele que criou todos os seres vivos? Não é? Então, como é que esse Deus, o Felipe Alves, seleciona um povo, ou seja, um filho, dentre centenas de outros povos, ou seja, centenas de outros filhos, e defende apenas aquele filho, sendo que todos eles praticavam as mesmas coisas? Você vê, Felipe Alves, que não era Deus no meio deles. É por isso que eu trago este questionamento. Não, nunca houve Deus no meio de povo algum. Nunca houve Deus no meio de povo algum. O que acontece é que eles criavam seus deuses. E usavam seus deuses nas batalhas somente no quesito da crença. Deus não estava lá fazendo nada.
Da mesma forma, hoje, é quando um radical islâmico, por exemplo, degola um cristão. Não é o Alá que está fazendo, Alá não faz nada. Da mesma forma, hoje, é quando um cristão evangélico invade uma igreja católica e quebra estátuas dos santos que lá estão. É o cristão evangélico que está fazendo, não é Jesus. Não é o Deus Javé que está fazendo. Jesus e o Deus Javé não faz nada. Entende, Felipe Alves? O que é que eu estou mostrando para você? Desmascarador. Se houvesse Deus entre eles, não haveria guerra entre hebreus. Perfeito, o desmascarador da Bíblia. Perfeito. É isso que eu estou mostrando para você, Felipe Alves. Olha o Felipe, defendia porque só aquele povo acreditava no Deus Javé. Era isso. Outros povos não acreditavam no Deus Javé. E Deus, como um pai, defendia seu filho. Ô, Felipe, você está fechando os olhos para a realidade, Felipe. Você não deve fazer isso. Você deve abrir ele para a realidade, independente de como essa realidade seja. O Deus Javé, ele é um Deus criado por aquele povo. É tanto que os filisteus, como por exemplo, eles tinham os deuses deles. E o povo hebreu escreveram também sobre os deuses dos filisteus. Quando os filisteus massacravam o povo israelita jamais iria dizer que o Deus dos filisteus venceu o Deus deles, né, os israelitas. Jamais. Então eles diziam que eles estavam em pecado com o Deus deles. Deus, Javé, permitiu que os deuses dos filisteus os vencessem, porque eles estavam em falha com Deus Javé. Os filisteus, eles diziam a mesma coisa, eles pensavam a mesma coisa. Quando eles perdiam uma batalha para alguém, eles diziam que estava em falha com seus deuses. Jamais ele iria dizer que o Deus Javé, por exemplo, seria mais poderoso que os deuses deles. Quem diz que o Deus Javé é mais poderoso que os outros deuses são os hebreus, os israelitas. Eram eles que diziam, porque esse é o Deus deles. Compreende? Então, vou voltar aqui ao texto. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado aos seus pais, pelo mistério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e perizeus, e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Interessante você que é mulher, que está me assistindo agora. Depois eu vou trazer uma live sobre isso. Eu vou fazer várias lives, abordando vários assuntos, cada um tema, e vou trazer no início um pequeno vídeo. É provável que a maioria destas lives não receberei nada do YouTube por elas. E elas vão ficar restritas a maiores de 18 anos. Exatamente por causa dos pequenos vídeos que eu vou trazer anteriormente. Mas eu acho isso necessário para tocar o entendimento das pessoas. Veja o que diz aqui. Tomaram de suas filhas para si por mulheres. Não é as próprias filhas. Ele está dizendo aqui as filhas desses povos. Diz assim, ó. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, tomaram de suas filhas. Quais filhas?
dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, entendeu? Para se por mulheres. E deram, tome, tá aqui, tome isso aqui. Deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. Isso aqui é uma cultura de um povo. Eles praticamente negociavam as mulheres como se fossem objetos. Não é como a nossa cultura aqui. Entende? E você concorda que Deus estava no meio dessas pessoas? E esse era o entendimento desse Deus? Ele concordando com isso aqui? Dar mulheres a outros como se fossem objetos? A mulher não era nem considerada um ser humano, praticamente? Não, não era. Não era considerado um ser que tivesse sentimento como o homem. Não. Ah, sim, mas você está exagerando dizer que ela não era considerada seres humanos. Meu amigo, o que é que difere o ser humano dos outros seres vivos? É o lado racional. Não é o fato de nós termos mãos assim, não é o fato de nós termos pés diferentes. Macaco também tem. Macaco também tem mão assim. Inclusive, o pé do macaco é muito mais eficaz que o pé do ser humano, né? O pé do ser humano, para ele pegar alguma coisa com o pé, é difícil. As pessoas que não têm braços aí, que diga. Se adaptam desde a infância, daquele jeito ali. Aí vai você tentar fazer isso. O pé do macaco é mais eficiente que o pé do ser humano. O que difere, né, o ser humano dos animais é a racionalidade. Essa parte assim, desse entendimento que o ser humano tem. Então eles nem consideravam isso nas mulheres. Depois eu vou trazer uma live a respeito disso aí. Vamos ao foco. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Observe bem isso aqui. Isso aqui é muito importante. Vou ler novamente. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando se lê isso aqui, o que é que o crente pensa? De repente o crente pensa assim, não, eles estavam fazendo coisas ruins. Eles estavam matando os filhos, estavam apedrejando mulheres, apedrejando filhos, estavam traindo as suas esposas. O Javé não liga para isso. O Javé não liga que você mate seu filho. O Javé não liga que você trai a sua esposa. O Javé não liga para isso. Já eu, como um ser humano racional, eu acho uma crueldade absurda você matar outro ser vivo, até mesmo na cadeia alimentar. Eu, como por exemplo, eu como carne porque fui acostumado a isso, né? E existe a cadeia alimentar, existe lá as proteínas. Eu não sou muito bom para falar sobre isso aí, porque tem o pessoal que são veganos e eles explicam melhor esta situação. Até há um debate aí, veganos com não veganos, né? E eu admiro muito o pessoal que é vegano. O pessoal que é vegetariano, eu admiro bastante. Agora, não tem como fugir completamente desse consumo, né? De animais, porque inclusive os medicamentos, muitos deles são de origem animal. Então, existe essa necessidade dos seres vivos acabar extraindo as coisas uns dos outros para a sua própria sobrevivência. E isso eu acho realmente uma crueldade. Eu não como carne de gado, por exemplo, não como, porque não gosto. Peixe também eu não como, até que eu gosto, mas me faz mal quando eu como, certo? Me dá desinteria. Para quem não sabe o que é diarreia, pronto, é isso. Então eu não como peixe. Mas eu ainda como algum tipo de carne. Mas assim, isso não faz eu ignorar a realidade. Realmente eu acho a cadeia alimentar uma crueldade muito grande. Então aqui ele diz assim, que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso aqui, pessoal, não é nada disso aí. De matar, de tirar vida, de roubar. Não. Até porque o Deus Javé apoiava isso, esse tipo de coisa. Essa matança, roubo, traição,
Ele nem considerava traição se o marido tivesse quantas mulheres ele quisesse por aí afora. Desde que essas mulheres não tivessem marido, estava tudo bem. Só a mulher que não poderia ter outro marido, outro homem. Lógico, né? Porque não é Deus aqui. É ideias de homens. Por isso é desse jeito. O Deus Javé apoia as ideias dos homens e não das mulheres. Mulher ali não tinha vez. Por isso é desse jeito. O que acontece é que quando ele diz que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, é o que eu li aqui anteriormente. Que eles acabaram se relacionando com as filhas destes povos, desses homens aqui, né? E deram as suas filhas para eles também. E aí houve ali o quê? Um cruzamento de religiões. Eles acabaram, alguns, né, não todos, alguns seguindo outras religiões. E isso é o quê? Acreditando em outros deuses. Agora, você pare para pensar. Se todos os outros deuses fossem falsos, não faziam milagre nenhum, e o Deus de Israel, sendo verdadeiro, fazendo milagre, por qual motivo eles iriam adorar a outro Deus? Se você tem os milagres acontecendo na sua vida e você não vê milagre nenhum acontecendo na vida do hindu, por que você vai deixar de adorar o seu Deus para adorar o Deus do hindu? Isso acontecia, pessoal, porque não havia milagre. Nunca houve milagre. Tudo conversa fiada, tudo lorota. Como diz Antony Galvão, conversa para boi dormir e acordar no matadouro. Por isso eles acreditaram em outros deuses. Porque assim como nos dias de hoje, naqueles dias também não aconteceram nenhum milagre. Quero dar uma boa noite aqui mais para outras pessoas que já estão chegando aqui. O Lúcio, seja muito bem-vindo. Isabel Godoy, Gêmeos da Seresta, seja muito bem-vindo. Neuza Paulino, já falei. Wilson, está aqui também o Wilson, já falei. Está aqui o Lauro, canal Pensamento Livre. Pessoal, se inscrevam no canal do Lauro, Pensamento Livre. Ele faz lives assim também como eu. Claro, muitos aqui já conhecem o canal do Lauro. Mas para quem ainda não conhece, não sabe, se inscreva no canal do Lauro, tá bom? E as pessoas que estão aqui nos presenteando aqui com a sua presença, que também tem canal, pode dizer, pessoal, eu tenho um canal aqui, ó, é meu canal, fique à vontade, tá bom? Não tem nenhum problema você dizer aqui que tem um canal. E o pessoal pode ir lá no seu canal, conferir, se gostar do conteúdo, se inscreve. Não é obrigado a se inscrever, né? Mas também a gente não pode aqui impedir que as pessoas vão nos canais de outros e visualizem seus conteúdos. José Luiz também está aqui conosco. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O doido ou o Javé? Pois é, meu amigo, o doido veio primeiro. Só sei que o doido veio primeiro, viu? O Javé veio depois. Vamos continuar aqui no texto. Enquanto eu estou lendo aqui, pessoal, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo aí. Mas isso não impede de, se alguém escrever bobagem, ser removido. Porque eu tenho aqui moderadores, tá bom? Mas eu quero dizer que às vezes vocês escrevem alguma coisa para mim e eu acabo não lendo porque eu não estou vendo. Então, vamos lá. Aí, então, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote, ou seja, outros deuses, né? Agora, como eu mencionei anteriormente, como é que eles iriam esquecer um Deus se fosse real e estivesse fazendo milagre na vida deles, né? Não teria como eles esquecer. Só esqueceram porque é falho.
Ah, o desmascarador tá picotando. Só um momento, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo consertar. O desmascarador entra aqui, só porque se eu sair aqui, só tem eu, pode a live cair. Entra aqui, e aí eu saio e entro de novo, por favor. Um de vocês aí, o desmascarador pode ser, o Lauro, qualquer um aí. Só entra aqui para eu sair e entrar de novo para poder resolver o meu áudio. Eu tenho que sair e entrar de novo. Não vai aparecer sem duas aí, desmascarador. Vou te colocar na tela. Coloca a roupa do pico aí. Já vai. Eu vou sair aqui e entrar de novo para poder resolver. Beleza. Hoje eu estou de meu look romano, viu? A faixa aqui, ó. Vermelha dos romanos. Certo? O capacete aqui já está na cabeça também. Daqui a pouco eu mostro a espada para vocês, viu? Pronto. Agora eu vou. Tá ótimo. Agora o áudio tá bom? Agora tá. Tá bom. Obrigado aí, desmascarador. Beleza, vou lá, viu, RC? Valeu, muito obrigado. Boa noite, viu? Boa noite para você também. Beleza. Bom, pessoal, aqui estou de novo com o texto. Ah, então, como eles serviram a outros deuses, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim. Veja o nome. Bem estranho, né? Não vou nem falar de novo. Rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a... Vou ler só Risataim, porque esse primeiro nome é um pouco esquisito. 8 anos. Então, os filhos de Israel serviram a Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador. Pessoal, agora o que acontece? Agora o crente vai me questionar. Talvez ele nem pensasse nisso, mas eu trago logo aqui o questionamento. Já para o crente pensar e eu já vou rebater ele em seguida. Ele vai dizer, mas RC, como é que você disse que não havia um Deus no meio deles? Se Deus não era real, não fazia milagre? Se aí está dizendo que o Senhor os vendeu na mão de Risataim e os filhos de Israel foram subjugados por eles, né? Como é que eu posso dizer? Dominado, vou colocar assim, dominado por eles por 8 anos. O que acontece, pessoal, é que naquela época Israel ele foi dominado por vários outros povos. Vários outros povos dominaram os povos de Israel. Exatamente porque ali existia muita guerra. E por que eram as guerras? Era pela invasão de terras, era por domínio. E como Israel, eles não eram um grande povo, assim, mediante a outros que tinham um grande poder de guerra em relação a eles, eles foram dominados por diversas vezes. Então isso já mostra que não havia Deus com eles. Só que, como eles tinham este Deus que eles tinham criado para eles tinham a crença que esse Deus os ajudava. Quando eles estavam sendo dominados por outros, quando eles perdiam, quando eles morriam, quando eles eram mortos nas guerras, os vivos que restavam, eles diziam que era culpa de outros que haviam adorado outros deuses. Porque, como esse Deus não era real, ele não fazia nada, não tinha nenhuma obra dele ali, era tudo atribuições, da mesma forma que é hoje, várias pessoas seguiam outras religiões. E eles tinham contato com outros povos.
havia aquela questão da junção de homens de um povo com mulheres de outro povo. E isso contribuía para que eles acreditassem nos deuses uns dos outros. Então, esse era o motivo encontrado pelos povos como desculpa para quando eles perdiam as guerras, quando eles perdiam as batalhas. Entende? Não é algo muito difícil de se compreender. Então, está aí explicado o porquê que eles disseram que o Javé entregou eles nas mãos de Risataim. Aí, continuando. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador. Outra explicação que eu vou lhe dar. Aqui anteriormente, no texto que eu li aqui, eles disseram que eles foram dominados por 8 anos. Mas o Senhor mandou um libertador para eles. Porque como eles viviam de guerras, de batalhas, eles eram dominados, mas de repente eles conseguiam, eles se rebelavam contra aqueles povos e conseguiam ali um momento de glória. Aí ali eles diziam que o Senhor mandou o libertador. Ele diz assim, ó: Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. Quem é ele? Calebe. E veio sobre ele, o Espírito do e julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos. E Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Pronto, quando ele diz tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o que é? Seguiram outras religiões. Seguiram, acreditaram em outros deuses. O áudio está ok, pessoal? Quando voltar a picotar de novo, vocês avisam, tá bom? Se voltar a picotar. Eu acho que não, acho que vai continuar bom. Quero dar uma boa noite aqui para o Elisandro, viva a ciência e a razão. Estou vendo aqui se eu encontro mais alguma pessoa. O Marcos, do Paradoxo e Reflexão. Muito boa noite, Marcos. Se quiser entrar aí, fique à vontade para dar a sua contribuição, tá bom? O link está fixado acima. Lucas Sampaio também está conosco. José Luiz também está conosco. Bom, voltando ao texto, pessoal. Então, vocês já sabem, né? Deixa eu colocar aqui o notebook na tomada. Então, vocês já sabem, né? Quando eles dizem que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, é porque eles adoraram a outro Deus. Eles acreditaram em outra religião. Aí diz assim: então o Senhor fortaleceu, dessa vez agora, né? A Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, porquanto adoraram outros deuses. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel,
e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Compreende? Uma hora eles estão dominando um povo. Isso aqui dentro da mitologia aqui, né? Estão dominando um povo. Outra hora, outro povo está dominando eles. Uma hora eles se livram de um povo. Outra hora tem outro povo perseguindo eles. Isso aqui é por causa do convívio daquelas pessoas. Eles viviam de guerra, viviam de invasões de terra, eles viviam de invadir terras. Quando eu falo eles, é todos aqueles povos que viviam lá, não só os israelitas, né? Todos eles. Mas por que eu critico os israelitas, os hebreus? É porque os credos acreditam, os credos aqui cristãos, né? Acreditam que todos os outros povos tinham deuses falsos. E os israelitas, os hebreus, eles tinham um Deus verdadeiro. E eu estou mostrando para você que não. Todos tinham deuses falsos. Não existem deuses verdadeiros. Todos os deuses são falsos. Deuses são criados por civilizações, dentro de uma cultura. Até tem uma pergunta que eu vi uma vez numa live aí, uma pessoa perguntou assim, um cristão, quem foi que criou Deus? Né? Não é uma pessoa em si que cria um Deus. Deuses, eles surgem dentro de culturas. Então não dá para saber qual seria a primeira pessoa a ter essa ideia. Até porque a primeira civilização que a gente tem conhecimento, que vieram com essa ideia de deuses, que a gente tem acesso, são os sumérios. Mas certamente antes deles, outras pessoas já tinham essa ideia de deuses. Porque os deuses, eles surgem na ignorância, eles surgem na falta de conhecimento, na falta de entendimento. E se sustentam também nestas situações. É tanto que você, por exemplo, que é crédulo, você vai sustentar seu Deus naquilo que você não conhece e que você não entende. Se você entende e conhece, logo você não atribui a Deus. Não é? Então ele diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor novamente, vendo? E o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, né? Eude, aqui fala, a Eude, mas é só Eude, filho de Gerá, não sei, acho que é Gerá, filho de Gemim, homem canhoto. Ainda dá essa descrição, mas eu não sei por quê que eles dão essa descrição de por que ele é canhoto. Realmente não estudei sobre isso aí. Aí diz assim, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Agora você vai ver que presente é esse. E uma confusão que existe aqui dentro do texto. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado. Um côvado é isso aqui, assim, certo? Que eles chamam de um côvado. É tipo a ponta do dedo assim até o cotovelo. Isso é um côvado. Seria o tamanho da espada. Tia Teia também está conosco aqui. Seja muito bem-vinda, Tia Teia. Ok. Continuando aqui o texto. Então ele diz assim, que o Eude ele fez uma espada para ele, do tamanho de um côvado, e cingiu por baixo das suas vestes, ou seja, prendeu, né? Por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, que é o presente, a espada, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Ó. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, o que era o presente? A espada, não é? Então aqui está dizendo que ele entregou a espada a Eglon. Tá ou não tá, pessoal?
Vê comigo aí. Vê comigo aí. Ele diz assim, ó. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Ele aqui está dizendo que ele entregou a espada a Eglon. É isso que ele está dizendo no texto. Bom, eu estou pouco preocupado se ele entregou a espada ou não entregou. Mas o texto está dizendo que entregou. Mas por que eu estou fazendo questão disso aqui no texto? Porque um pouco mais à frente nós vamos ver que o texto se contradiz. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estava ao pé de Gigal. Entende agora? Está começando a entender? Que ele diz, ó, e sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Ou seja, ele se despediu, ele despediu o pessoal que veio com ele e saiu. Ele despediu, entregou, despediu e saiu. Por quê que ele saiu? Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estava ao pé de Gigal. Ou seja, ele saiu e voltou, após ter entregado a espada, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. Tinha mais pessoas ali. Imagina a cena, né? Imagina a cena. Tava lá Eglon, aí tava lá esse cara aqui com esse nome aqui de... Como é o nome do cara? Acabei esquecendo aqui. Qual é o nome dele? O Ehud. Pronto. O Ehud. Ficou só o Eglon. Tinha o Primeiro, tinha o Eglon, o Ehud, que o Ehud é o que levou a espada, o Eglon é o rei lá, que recebeu, e tinha mais pessoas lá, vendo aquilo ali, né? Tinha mais pessoas. Só que nesse momento o pessoal saiu. Aí ficou só eles dois. E Ehud entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado. E disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. E Ehud entrou em uma sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado. Isso aqui, pessoal, é tipo como se eles estivessem conversando, e aí ele saiu e depois voltou. E saiu as outras pessoas também. Aí quando ele voltou, ele entrou nessa sala. E lá estava Ehud. Mas ele já tinha entregue a espada a Eglon, não é verdade? Ehud entrou e lá estava Eglon, mas ele já tinha entregue a espada a Eglon. Aí diz assim, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Ehud estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lá cravou no ventre. Peraí, mas Ehud já não tinha entregue a espada a Eglon? Como que ele tirou a espada da coxa? Que estava presa a coxa aqui. Se ele já tinha entregue a espada a Eglon. Entende por quê? Eu fiz a observação que ele já tinha entregue a espada a Eglon, porque eles caem em contradição. A escrita aqui caiu em contradição. Ele já tinha entregue e depois a espada ainda estava na coxa dele.
Qual a importância disso? Isso aqui não é algo que aconteceu, pessoal. Isso aqui é uma lenda. O Wilson Batista está dizendo, a espada estava em outro lugar, esse. Não. Que diz assim, ó. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita. A espada não era na coxa direita? Vamos ver de novo lá em cima. Não, tá certo, ó. Estava na coxa direita, ó, e cingiu por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. Entendeu? Então ele estendeu a mão esquerda e tirou a espada de sua coxa direita. Tá correto. A espada na coxa direita. A questão é que ele, anteriormente, ele disse que ele já tinha entregue essa espada para Eglon. Então a espada não estava mais na coxa direita dele. Ah, o Will está dizendo, estou zoando, amigo. Não, beleza, beleza. Entende? A questão é que ele já tinha entregue. E mesmo depois de entregar, a espada estava no mesmo lugar na coxa dele. Então aqui ele diz, né, que ele cravou a espada no ventre do cara. De tal maneira que entrou até o cabo da lâmina. E a gordura encerrou a lâmina. Porque não tirou a espada do seu ventre. E saiu-lhe o excremento, ou seja, as fezes do intestino. Então Eude saiu ao pátio e fechou as portas da sala e as trancou. Pessoal, é entendido que aquele povo vivia sim de guerra, vivia sim de violência, mas o questionamento aqui, pessoal, é isso aqui, ó. Lembra que eu li no começo? Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Compreendeu? Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. O Javé causou esta situação segundo a mitologia. O Javé causou a situação. Ele causou tudo isso aqui. Ele fez com que essas pessoas se relacionassem umas com as outras, tivessem outras religiões, depois os puniu por isso e causou toda esta situação. Não é eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. O Deus Javé causou toda essa situação. Quando encerrar essa live aqui, volte ao começo da live e assista só o comecinho do pequeno vídeo que eu coloquei no começo da live. Eu iniciei a live com esse pequeno vídeo. Aí você vai entender o porquê daquele vídeo. Exatamente por causa disso aqui. Porque aqui é um Deus que está causando a situação de guerra. Não é que aquele pessoal vivia de guerra e o Deus Javé queria apaziguar, queria tornar paz aquilo ali. Nada disso. A mitologia diz que o Javé causou a situação de guerra. Então, eu não sirvo a deuses de guerra. Eu não sirvo a Deus que causa guerra, a Deus que incita guerra. Guerra é violência, é sofrimento e dor. Jamais servirei a um Deus desse. Continuando o texto. E saindo ele, vieram os servos do rei, e viram
E eis que as portas da sala estavam fechadas e disseram: sem dúvida, deve estar cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. Deixa ele lá. E esperando até perderem a paciência, que diz aqui se alarmarem, né? Eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, e eis ali seu senhor estendido morto. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. Tá vendo por que ele diz? Passou entre as imagens de escultura. É isso aqui, pessoal, se desfazendo dos deuses dos outros. Como se aqueles deuses fossem simplesmente imagens de escultura. E o Deus deles não, fosse real. Só tem que nenhum Deus era real. Todos os deuses eram imaginários. Nenhum era real. Assim como a santinha que o católico tem dentro da casa dele, é o Jesus que o cristão evangélico acredita. Nenhum deles são reais. A estatuazinha que o católico tem não pode fazer nada pelo católico. O Jesus do evangélico também não pode fazer nada por ele. Tudo mitologia. Isso aqui, pessoal, é para o seu bem, não é para o seu mal. Eu estou te mostrando a realidade. Se você quiser raciocinar a respeito do assunto, fique à vontade. Mas se você não quiser raciocinar e quiser seguir a sua fé, também fique à vontade. Mas se quiser continuar aqui comigo, seja muito bem-vindo. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele diante deles, né, na frente, né, o povo seguindo ele. E disse-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. Entendeu? Ele foi lá, ele matou o cara. Depois ele dá aqui o mérito a Deus. É diferente de você aí, ô cristão evangélico, católico, que você compra uma casa financiada pelo banco, com mais de 300 parcelas, e você dá o mérito a seu Deus? Há diferença nenhuma. Você pode dar o mérito a uma pedra que você tropeçou ao sair de casa. É a mesma coisa, não dá diferença nenhuma. Mas a pedra pelo menos é física e você pode vê-la e tocá-la. Já o seu Deus não. Isso vale para qualquer Deus, de qualquer religião. É apenas psicológico. Os deuses são apenas psicológicos. Então ele diz: e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão, contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos. Ele ainda faz questão de dizer isso, né? Isso aqui já mostra que é mentira, pessoal. Já mostra que isso aqui não é verdade. Ele diz, ó, e naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Eu não sei se você tem acesso a histórias em quadrinhos, essas coisas assim, mas você deve ter acesso a filmes, né, de super-heróis, de mitologias, coisas assim. Por exemplo, aquele desenhozinho do Dragon Ball Z, né, bastante conhecido. Vê que o Goten, ele é pequenininho, né? E você vê que lá o Goten enfrenta aqueles grandões assim de outros planetas, de outros lugares, de outros mundos. Tipo o Gohan, ele enfrenta um cara chamado Spopovich, né? Que é um cara muito grande, ele tá até cheio de uma feitiçaria de um mago chamado Babidi. Acho que é isso. Aí ele tá bem grande, ele é todo forte, bem musculoso, bem grande. E o Gohan, ele é um garotinho franzino, pequenininho. E aquilo ali é para quê, pessoal?
é para mostrar o poder de Gohan. O roteirista e o desenhista, ele mostra, dentre os roteiros e as imagens, que o personagem, que é franzino, tem com ele um poder sobrenatural, que faz com que ele vença um cara que é muito maior e mais forte fisicamente do que ele. Da mesma forma, é dentro da Bíblia. Os garotinhos, franzinos, pequenininhos, eles vencem os grandalhões. Veja o exemplo do Davi, né? Contra o Golias. Isso é um grande exemplo disso. Isso mesmo, Marcos. Deus está apenas na mente do louco. A crença, a doutrinação, ela causa uma espécie de loucura. É loucura. A pessoa pode estar completamente são para qualquer outra coisa, em qualquer situação da vida. Mas aquilo que ele tem como divino, ele perde a sanidade. E quem perde a sanidade é louco. Deus Tupã está dizendo, Dragon Ball é top, RC. Muito bom. Eu assisti bastante o Dragon Ball. Eu tinha aqui uma coletâneazinha, uns DVDs que eu mandei gravar do Dragon Ball. Eu ainda tenho aqui ainda. Só que eu não assisti aquele GT todo, eu assisti só um pedacinho. E parece que tem um outro Dragon Ball também, eu nunca assisti. Também me acabou o tempo para assistir. Fiquei sem tempo para assistir. Então é isso, pessoal. Isso aqui já mostra que isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma lenda. Nunca aconteceu. Quando ele diz que ele matou esses homens, ele faz questão de dizer todos corpulentos, né, musculosos, grandes. Todos homens valorosos, ou seja, os homens que eram acostumados a lutar em batalhas e vencer, a lutar em guerras e vencer essas guerras, nessas batalhas. Pois é, ô Lúcio, o tempo é inimigo, né? Cara, esse nome aí, otakus, eu não sei exatamente o que isso significa, mas eu vejo os caras que se dizem ser isso, eles ficam vivendo como se fosse uma vida de um personagem. Pra mim isso é loucura também, não sei se é isso aí mesmo. Mas eu só gosto mesmo, só gostava mesmo. Gostava não, gosto, né? Do Dragon Ball, acho muito legal mesmo. Vamos ver o texto aqui novamente, né? Então ele diz assim, ó, assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar. Outra mentira que vai vir aqui, ó. Filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Para quem não sabe o que é uma aguilhada, é um ferro, uma barra de ferro que tem uma ponta, e alguns eles colocavam umas argolas nesta ponta, presa, que ela fazia um certo barulho, certo? E eles cutucavam aqueles bois para os bois trabalharem, né? Puxar arado, essas coisas assim. Quando eles emperravam, né, o boi muito forte, eles não conseguiam puxar. E aí eles tacavam aquelas pontas de ferro no boi para furar mesmo, para o boi sair. Então, o coitado do boi ficava ali todo furado até sair e trabalhar à força, mesmo que não quisesse. Então, isso aqui é uma aguilhada de boi. Então, o cara matou 600 homens com aguilhada de boi. E é dos filisteus. Os filisteus costumavam ser homens grandes, homens fortes, acostumados a lutar em guerras, lutar em batalhas e vencer. Não era pouca merda, não. Por isso que eles dizem aqui que o tal do Sangar matou 600 homens dos filisteus. Não é qualquer um, não. Com uma olhada de bois.
Quem quiser ver onde é que está essa proeza, Juízes 3, último parágrafo, que é o 31. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Pronto. O Wilson novamente aí. Pois é. Matou 800, né? Não 600. Deve ter alguma tradução que diz diferente mesmo, que tudo é mentira mesmo, é lenda, então eles colocam o valor que eles querem. Como, por exemplo, da compra lá que o... Acho que é o Davi que compra lá do cara da... Araúna. Acho que é esse o nome do cara. Ele compra lá uns bois dele, aí um ele compra pelo Crônicas de Samuel, né? Um ele compra por uma pequena quantia de prata, e no outro ele compra por uma grande quantidade de ouro. Totalmente incoerente, totalmente contraditória. Exatamente porque se trata de lenda. Eu acho que era estilo os Power Rangers, né? Os Power Rangers, quando eles vão lutar, eles ficam fazendo aqueles movimentos e tal, aí cada um fica fazendo todos aqueles movimentos, né? Um de cada vez. E naquele momento, o oponente fica de braços cruzados esperando eles fazerem toda aquela marmota, para depois eles começarem a lutar. Eu acho que foi mais ou menos nessa pegada aí. Pronto, o Jário está falando aqui do Jazobeão, né, que matou 800 com uma única lança. Com uma lança, não, peraí, deixa eu explicar direito. Com um único golpe de lança. Né, porque se for com uma única lança, ele pode estar, né, vários dias diferentes, meses e tal, aí juntou tudo e deu tudo isso. Mas não, foi com um único golpe de lança, ele matou todos esses soldados. Fizeram fila, talvez. E ele usou o braço supersônico. Deixa eu ler aqui, 1 Crônicas 11:11. Vamos lá. Compartilhando. Diz assim: e este é o número dos poderosos que Davi tinha. Jazobeão. Aqui, pessoal. Jazobeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, brandido a sua lança contra 300, de uma vez só, os matou. Vocês aumentaram aí, não foi 800 não. Então pode ter outra tradução aí que aumentou, né? Vai saber. Aqui ele está dizendo que foram 300. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu ver aqui nas outras traduções para ver como é que fica. Vamos ver nessa daqui. Aqui diz 300. Vamos ver outra. Essa daqui, 300 também. Vamos ver essa. 300. Acho que é vocês que estão aumentando aí, pessoal. Vamos ver essa. 300. Tudo é 300, pessoal. Deve ter alguma aí que não está por aqui. Superchat aqui do Adilson Júnior Amorim. Ele mandou um valor aqui em reais.
mas não escreveu nada. Muito obrigado, Adilson. Pois é, pessoal. Então, como eu mostrei para vocês, dentro do texto de Juízes 3, não é? O Deus Javé causa aquela situação de guerra. Então, como é que a pessoa adora um Deus que causa violência, que causa guerra? Você espera, é isso? É um Deus que causa guerra? Não, não é? Você não está esperando, não é um salvador? Alguém que vai resolver o problema da humanidade? Embora isso seja ilógico, né? Porque sendo este Deus o criador da humanidade, ele poderia já ter criado de uma melhor forma. Então, estou aqui encerrando esta live, tá bom, pessoal? 1 hora e 22 minutos, uma live um pouco mais curta. Quero agradecer a participação de todos vocês. E em breve estarei aqui de volta. Provavelmente segunda-feira, às 21 horas. Muito obrigado a todos.